canal do Projeto Semear. E eu estou aqui nesta noite para que nós possamos falar um pouco da Palavra de Deus, aprender um pouco mais desta Sagrada Escritura. E hoje eu quero falar um tema muito pertinente a todos nós, que em alguns momentos da nossa vida, nós, por alguma questão, somos pressionados a tomar decisões e às vezes essas decisões elas saem de forma precipitada e nós temos na Bíblia diversas situações que nos contam, que nos impõem a acreditar de certa forma os riscos de agir sem esperar a voz de Deus soar aos nossos ouvidos ou corações. E um desses textos, Isaías 30, capítulo 15, esse profeta que foi o profeta messiânico, ele traz na tradução de João Ferreira de Almeida, corrigida, da seguinte forma: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, estaria a vossa salvação. No repouso e na confiança estaria a vossa força, mas vós não o quisestes. E esse texto, quando nós lemos ele de forma isolada, obviamente ele se encaixa perfeitamente nesse tema em que eu disse que falaria nesta noite. Agora, quando nós lemos todo o conteúdo aqui deste versículo e o conteúdo de todo o contexto, ou seja, do texto geral do capítulo 30 do profeta messiânico Isaías, nós vemos justamente a tentação da pressa. A tentação da pressa que foi apresentada em um determinado momento a Israel e os fizeram tomar decisões que essas decisões elas estourariam inevitavelmente sobre a vida daquele povo. E muitas vezes esta pressão das circunstâncias é o medo de perder uma oportunidade, a ansiedade que nos leva a agir por conta própria, a nossa natureza humana que muitas vezes toma as rédeas desta situação, faz com que nós, naquele momento, possamos preferir a ação imediata a uma espera paciente. No entanto, a Bíblia nos ensina que a nossa força e salvação está em quê? Em repousar e em confiar em Deus, conforme acabamos de ler em Isaías 30, no versículo 15. E existe uma armadilha por trás deste perigo da autoconfiança, que é quando nós decidimos buscar a Deus, estamos na prática dizendo, eu sei que o que é melhor para mim, ou consigo resolver isto sozinho. E isso, na verdade, alguns de nós faz até de joelhos dobrados, dizendo, eu estou orando, o Senhor me direcionará, eu estou entregando nas mãos do Senhor, mas como já falado, na prática as nossas ações são outras. E Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim de forma, que é um lembrete crucial. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Olha que interessante. Reconhece-o. Reconhecer a quem? A Deus. Em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós pegamos literalmente o costume de lermos a Bíblia como se lê um livro qualquer, quando nós lemos este sagrado livro, mas que nós não absorvemos tudo aquilo em que ele nos fala, porque a bem da verdade é a voz de Deus, nós passamos a agir de acordo com o nosso próprio querer, com o nosso próprio ênfase de resolver logo as coisas, e aí nós nos colocamos em um perigo iminente de encontrar automaticamente um abismo diante de nós.
A Bíblia, ela nos conta diversas situações de pessoas que agiram nesta precipitação longe de Deus. E assim sendo, estas pessoas passaram automaticamente a viver uma vida totalmente perdida, porque olhavam para um lado, não chegava a solução. Olhava para outro lado, a solução tampouco estava. E então olhava para dentro do coração e decidia por si só. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E quando nós assim tomamos essa decisão através do coração humano, as coisas começam a ficar complicadas. Nós pegamos esta total confiança no nosso humano, no nosso conhecimento, na nossa experiência. Pegamos esta experiência e mostramos a nós mesmos, não, olha, ela é suficiente para resolver este problema. E a bem da verdade não é. E aí nós nos deparamos com situações que totalmente nos jogam em um abismo. A Bíblia nos conta a história do pai da fé, Abraão, a sua mulher Sara. A palavra de Deus diz que o Senhor lhe prometeu um filho. E este homem, ele não suportava mais a solidão. Ele olhava para um lado, olhava para outro, ele consequentemente via pessoas tendo filhos e ele e Sara, sua esposa, ficando sem os filhos. E o que ele fez? Ele agiu naquilo em que no seu tempo, apesar de não ser contra as regras do Senhor, mas o que ele faz? Ele pega a sua concubina e ele tem um filho com ela, que deste relacionamento então vem Ismael. E a pressa que fez o pai Abraão, a pressa que teve o pai Abraão, gerou um dos maiores problemas que o mundo vivencia, inclusive nos dias atuais. E qual é, pastor? A palavra de Deus diz que Ismael, ele gerou aquilo que hoje é a divisão que odeia o povo de Israel. Olha para você ver como estudar a história é interessante para que nós possamos entender diversas situações. Deus havia prometido o filho a Abraão, mas a espera ela se tornou longa. Sara, na sua impaciência, sugeriu que Abraão tivesse um filho então com Agar. E nesse momento desta decisão, deste conselho que Sara deu justamente por ver a impaciência de Abraão, fez com que nascesse um dos problemas que perduram até os dias atuais. Nós, às vezes, tomamos também nas nossas vidas decisões que elas próprias virão contra a nossa vida no dia de amanhã. E para nós, quando nós tomamos essa decisão, parece que foi a melhor coisa a ser feita. Quando nasceu ali Ismael, ele gerou de uma decisão humana, de uma decisão apressada, baseado justamente na lógica da época, que era o quê? Se a própria esposa não pudesse gerar um filho para o marido teria então o direito a deitar-se com uma concubina. Mas veja você, Abraão era um homem que tinha um relacionamento fidedigno com Deus. E essa decisão humana, ela gerou um conflito familiar imediato entre Sara e Agar. E historicamente estabeleceu essa fonte desse conflito que ressoa até hoje. E por que ressoa até hoje? Quando Abraão, ele mais tarde, juntamente com Sara, ele toma a decisão de colocar Agar com o seu filho Ismael para fora de casa, ele talvez naquele momento não tivesse pensado. Agar, ela era uma egípcia, e como era egípcia, não era acostumada a adorar o Deus verdadeiro de Israel. E quando ela foi mandada embora da casa de Abraão,
ela levou consigo como se fora uma raiva, como se fora um ódio em si próprio, a ponto de, no meio do deserto, ela sentar-se ao tiro de um arco de flecha, a Bíblia diz, e colocar o seu filho debaixo de uma arvorezinha e dizer: olha, Senhor, eu quero ficar longe para não ver o meu filho morrer de sede. E o Senhor então aparece a Agar através de um anjo e diz a ela: olha, Sara, veja o que tem do teu lado. E quando ela olha, tinha uma fonte de água. E às vezes, quando nós tomamos decisões próprias, que seguimos o nosso coração, que o próprio sábio Salomão disse que é enganoso o coração do homem, nós começamos a viver uma situação que ao longo da nossa vida trará resultados negativos. Nenhum atalho humano é melhor do que o longo caminho da promessa de Deus nas nossas vidas. A promessa de Deus a Abraão é que lhe daria um filho, mas ele não teria que resolver a situação. O Senhor faria no tempo próprio, no tempo da realização da promessa. E quando nós interferimos na promessa de Deus, querendo que chegue logo, querendo que aconteça logo, nós teremos problemas. E esses problemas refletirão no nosso dia de amanhã, refletirão na nossa vida, refletirão na nossa família, na nossa casa, e também nós colheremos o fruto da decisão que nós plantamos. Essa, ela nos faz criar os nossos próprios Ismaéis, não é verdade? Que acabam por desviar do nosso caminho os Isaques de Deus, a bênção prometida. A outra situação dessa na Bíblia que nós podemos ver que não devemos seguir é justamente 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 12, quando o profeta Samuel, ele fala para o rei Saul: olha, você me espera em Gilgal, para que nós possamos entregar o sacrifício a Deus após a batalha, antes da batalha. E Saul não soube esperar a palavra do profeta. Os soldados estavam com medo, se dispersando porque não acreditavam que Samuel chegaria a tempo de fazer o sacrifício antes da guerra e temiam por suas próprias vidas. Como Samuel estava se atrasando, segundo o próprio julgamento deles, Saul, pressionado, impaciente, desobedeceu a voz do profeta e ofereceu o sacrifício por si mesmo. O resultado foi que, ao chegar Samuel, ele declarou profeticamente com a sua própria boca, dizendo a Saul: olha, Saul, o reino que você tem nas suas mãos não irá mais durar. E nós podemos ver então em situações como essa, que nada daquilo que nós fazemos, segundo as nossas próprias decisões, pode nos causar o bem diante daquilo que é a espera da promessa que o Senhor fez na minha vida e na sua. Eu quero te dizer nesta noite que, caso você tenha de fato uma promessa de Deus na sua vida, pastor, mas já falaram comigo fazem anos, eu era criança, eu passei pela minha juventude, pela minha mocidade, eu casei, eu já sou pai, eu já sou avô, e a promessa que um dia, através de uma pessoa muito usada, ou através até mesmo da palavra de Deus pregada em uma noite bela de um culto fervoroso, até hoje não se cumpriu, pastor. O que é que eu vou fazer? Esperar a morte para ver a promessa? Querido irmão, a primeira coisa que nós temos que ter é se realmente nós conhecemos a voz de Deus. Se nós temos a convicção de que foi Deus. A Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a sua palavra não há de cair por terra, porque ele não tem compromisso comigo, ele não tem compromisso com você, ele não tem compromisso com nenhum homem, mas ele tem compromisso com a sua própria palavra. E quando nós servimos ao Senhor e sabemos que foi a palavra de Deus que veio até nós, nós podemos esperar que, ainda que seja a última hora da nossa vida,
nós veremos antes de partir a promessa de Deus. E às vezes a promessa que Deus fez para mim não é para mim, é para alcançar minha descendência. E o Senhor, ainda que seja o último dia de vida meu aqui nesta terra, me fará ver a promessa se cumprindo para começar o histórico na minha descendência. Automaticamente Deus, cumprindo a promessa na minha descendência, porque a Bíblia também diz que tanto a promessa, o bem, quanto a maldição alcançam gerações. Eu gostaria nesta noite que você analisasse a si mesmo e soubesse que a decisão de atitudes precipitadas por não saber esperar a voz de Deus, a promessa de Deus se cumprir, ela traz prejuízos para as nossas vidas, prejuízos financeiros, prejuízos de saúde, prejuízos de integridade, prejuízos de relacionamentos familiares que se desgastam, e assim nós vamos seguindo por umas trilhas, construímos, a verdade, andando por uma trilha que nós mesmos pedimos, não a trilha, não o caminho, não a estrada pavimentada que o Senhor tinha através da sua promessa nas nossas vidas. Mas eu quero te recordar, apesar de Abraão ter preparado e tomado Agar como esposa, determinado dia de Sara, pela indicação de Sara, mas porque Sara, sua esposa, via a aflição do coração do marido e disse: olha, meu marido, eu não tenho como te dar um filho, porque o meu ventre ele é estéril, então eu te ofereço a nossa ama, a concubina, para que você realize o desejo do seu coração. E aí cabe muito bem a palavra dita anos mais tarde por Salomão, filho de Davi: enganoso é o coração do homem. Hoje eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão para que então coloque na balança quantos momentos você passou, coisa, quando eu quero te dizer aqui de forma clara e de forma humildemente assumida que grandes coisas que nós passamos de destruição na nossa vida, na minha, foram por decisões tomadas de forma precipitada. E isso, quando vem do Senhor uma decisão, um acontecimento, nós colhemos às vezes lucro, e quando não colhemos lucros, nós colhemos chaves que nós encontramos no nosso caminho, de pessoas que o Senhor coloca para abrir portas que talvez sozinhos não abriríamos. Mas quando tomamos a decisão por si só, assim como fez Saul, assim como fez Abraão, nós pagamos o preço e atrás de nós ainda arrastamos pessoas que amamos, familiares, e o prejuízo não passa a ser só da pessoa que tomou a decisão, senão de toda uma casa, de toda uma família. Mas que nesta noite você, assim como eu, possa fazer por si só um peso, um balanço, uma contrapartida em tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. E a partir de hoje você, de fato, pare para pensar e nas suas próximas jornadas, nas suas próximas decisões, que você possa, de fato, trancar-se em um quarto, que você possa, de fato, literalmente, estar parado esperando. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor disse que faria, Ele o fará. Se o Senhor falou, de fato, a sua voz é uma ordem. Mas quando nós, às vezes, ouvimos, em vez de ouvir a voz de Deus, que é aquilo que nos levará ao ganho, aquilo que nos levará a um futuro garantido, nós ouvimos sobrepor sobre a voz de Deus em nós, sobrepor a voz do coração, aí nós podemos ter a convicção de que o nosso amanhã será duvidoso. Eu te convido a fazer então este balanço na sua vida, a olhar para todas as decisões dos seus ontens, daquilo que você colocou diante de ti, que decidiu por si só, às vezes uma viagem, uma mudança, às vezes uma mudança de casa, de cidade, de emprego, às vezes apenas abandonar alguma coisa que você tanto queria, trancar um curso, uma faculdade ou qualquer coisa que seja para a sua vida. Se seja um sonho ou não,
Se Deus falou, não necessariamente precisa ser o seu sonho, porque se Ele fez, independentemente do teu querer, Ele fará acontecer. Agora, quando passamos na frente de Deus, o nosso querer, em detrimento à promessa que Deus tem na nossa vida, nós escorregamos, nós caímos, nós falimos. E eu quero nesta noite que você, junto comigo, coloque a mão no seu coração, vamos orar, pedir perdão ao Senhor por quantas vezes nós passamos à frente das suas palavras e nós pagamos o preço por isso, e pedir ao Senhor nesta noite misericórdia para que tudo aquilo que Ele falou não caia no esquecimento, porque afinal Ele vela pela sua palavra. Senhor meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença e diante desta palavra, Pai, nós queremos trazer à nossa consciência todas as decisões mal tomadas, mal decididas, que nós, ó Deus, com o nosso querer, com o nosso ímpeto e às vezes empurrados por uma pressão ou simplesmente pelo nosso medo, de não saber esperar na Tua palavra, na Tua promessa e na Tua voz. Nós, ó Deus, demos passos que não era para dar. Nós caminhamos por caminhos que não era para ser. Mas queremos nesta noite pedir perdão, Pai, por todos os nossos erros e enganos, as decisões que feriram o Teu querer, mas que também ocasionaram e causaram, Senhor, escorregões, perdas, falências, coisas destrutivas para a nossa vida. Mas como nós conhecemos, ó Deus, o Teu caráter de amor e misericórdia e também de justiça, nós pedimos perdão. E obviamente aqui o plano, isso também irá de acordo com a Tua palavra. Mas nessa noite nós pedimos perdão, que a Tua misericórdia também ela cubra as nossas vidas, para que nós possamos orar, ó Deus, apesar dos erros e das escolhas mal feitas, lograr alcançar as Tuas promessas na nossa vida, porque afinal de contas o Senhor vela pela Sua palavra. Ó meu Pai, nós Te pedimos, não se esqueça de nós, não nos abandone, Senhor, apenas porque nós, Pai, erramos, porque nós decidimos à frente da Tua palavra. Ó Deus, nos conceda a Tua misericórdia e alcance, Senhor, as nossas vidas, o nosso lar e a nossa família. Restaura a nossa força e a nossa visão espiritual, para que nós possamos, Pai, sempre que estivermos à frente de uma decisão, orar, apresentar a Ti e esperar a Tua voz na nossa mente, no nosso coração. Nós Te adoramos porque o Senhor não erra. Nós Te adoramos porque o Senhor é único e nós rendemos graças e glórias a Ti, porque sabemos que apesar de sermos homens falhos, Tu és Deus que não falha, e a Tua misericórdia, Pai, eu tenho certeza que a partir desta noite, juntamente com o Seu perdão, nos alcançará para que nós possamos acertar de acordo com a Tua, ó Deus, promessa, com o Teu desenho para a nossa vida. Afinal, Tu és o sábio arquiteto deste universo e que também desenhaste todos os nossos dias para que seja, Senhor, apenas para Ti, por Ti, ó Deus, e oferecemos as nossas vidas a partir de então aos Teus pés, para que o Senhor nos segure pelas mãos e nos faça entender que no Teu silêncio o Senhor está trabalhando para cumprir as Tuas promessas. Te louvamos e Te adoramos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, nós chegamos ao fim de mais uma palavra nesta noite. No domingo nós temos aqui uma palavra um pouco maior, assim como também no sábado. E depois na semana de terça até sexta-feira, nós temos às 7 horas da manhã o seu programa Começando o Seu Dia com Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que
nos deram agraciado da tua presença, nos emprestando os teus sentidos de nos ouvir, e que o Senhor possa abençoar a sua semana e os seus dias. Quero mandar um forte abraço a Sara, o seu esposo nos Estados Unidos, a minha cunhada Kátia, meu cunhado Adostemir, também nos Estados Unidos, e todos aqueles que nos ouvem. Deus abençoe, irmão Ivo. Eu quero te abraçar. Beijo no coração, querido irmão, a toda a tua família, e que o Senhor te abençoe. Eu te vejo na terça, às 7 da manhã. Até lá.